Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um artigo bem recente, sabe? Do American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthodontics, agora de 2025. E ele investiga uma coisa fascinante. Como a inteligência artificial, a IA, pode dar uma olhada naquelas radiografias panorâmicas, aquelas OPGs comuns que muita gente já fez no dentista, para achar a simetria na mandíbula. Exato, um tema super relevante. E por que isso importa tanto, né? Bom, um rosto simétrico não é só beleza. É fundamental para mastigar direito, falar, até respirar. Com certeza. E quando a assimetria é mais séria, pode mexer com a saúde, com a função e até com a autoestima da pessoa, né? Pois é. E a mandíbula é peça-chave nisso. Então, nossa ideia aqui é entender como essa tecnologia funciona e qual o potencial dela no dia a dia do consultório. Diagnósticos mais rápidos, talvez mais objetivos. Vamos desenrolar isso. Bom, o grande problema que o artigo ataca é identificar essa simetria cedo, principalmente em crianças e adolescentes, para evitar que vire um problema maior depois. Isso. Existem outros exames, claro, tipo radiografias PA, tomografia computadorizada, CBCT, mas eles têm seus contras, né? Ou a imagem fica sobreposta, difícil de ver direito, ou a dose de radiação é mais alta. Exatamente. E as OPGs, as panorâmicas, são muito usadas já. São mais simples. Só que a análise manual, bom, ela demora, né? E depende muito do olhar, da experiência de quem está analisando. É um pouco subjetivo. Faz sentido. É aí que a IA entra, para tentar padronizar isso. Exatamente. O estudo buscou resolver isso treinando um modelo de IA. Especificamente, um chamado MASK-RCNN, que é um tipo bom para não só achar onde está a estrutura na imagem, mas para desenhar o contorno dela direitinho, sabe? Ideal para anatomia. Ah, entendi. Ele delimita a área. Isso. E eles usaram muitas imagens para treinar, 1.038 OPGs, de pacientes com dentição mista e permanente. O objetivo era ensinar a IA a achar sozinho os pontos importantes ali na anatomia, nos ossos, nos dentes, e com isso calcular uns índices de assimetria. Legal. Então, basicamente, treinar um olho digital super especializado. E aí, como é que a IA se saiu? Foi precisa em achar esses pontos? Olha, se saiu surpreendentemente bem. O erro médio para achar os pontos foi só de 0,86 milímetros. Menos de 1 milímetro? Nossa. Menos de 1 milímetro. E tem mais. Em mais de 93% das vezes, a IA achou o ponto dentro de uma margem de erro de 2 milímetros, o que clinicamente é considerado muito bom. Impressionante. E comparando com a análise humana, com o especialista, como fica essa consistência? A consistência foi altíssima. Eles compararam as medidas da IA com as manuais, feitas por especialistas usando aquele coeficiente de correlação intraclasse, o ICC, né? Sei, o ICC. Média concordância. Isso. E ficou acima de 0,983 para tudo. É quase uma concordância perfeita. Uau! E um detalhe interessante, a IA foi ainda mais precisa nos pontos dos dentes, erro médio de 0,54 milímetros, do que nos ossos, que foi 0,97 milímetros. Ah, curioso. Por que será? Talvez porque os dentes tenham contornos mais nítidos, mais contraste na radiografia, né? Do que algumas partes do osso. A precisão também mudou um pouquinho dependendo da área e do tipo de dente. Por exemplo, côndilo. Localiza os pontos muito bem, mas isso se traduz em conseguir diagnosticar mesmo se tem assimetria ou não, digo clinicamente relevante. Boa pergunta. Porque um errinho num ponto pode virar um erro maior numa medida de distância, certo? Exato. Esse é o ponto crucial. E a resposta é sim. Ela consegue diagnosticar. E com uma performance boa. Usando uma medida de ângulo, o ângulo gônico, que é basicamente o ângulo lá atrás da mandíbula, a IA acertou o diagnóstico de assimetria em 82,52% dos casos. Mais de 80% é bastante. É sim. Agora, quando usaram medidas de comprimento, tipo a altura do ramo da mandíbula, aí a precisão variou um pouco mais. Ficou entre 67% e 75%. Ah, então confirma o que a gente pensou. Erros pequenos podem se acumular em medidas de distância. Exatamente. Mas ainda assim são resultados promissores e um ponto muito positivo. O sistema se mostrou robusto. Quer dizer, ele funcionou bem mesmo com aquelas distorções que são normais nesse tipo de raio-x panorâmico. Isso é importante para a prática. Com certeza. Ok,
Então a tecnologia funciona, é precisa, principalmente com ângulos. O que isso significa na prática? Para o dia a dia do dentista, do ortodontista e, claro, para o paciente. Olha, significa um potencial de ajuda enorme. Pensa nessa IA como uma ferramenta de triagem inicial, sabe? O dentista pede a OPG, que já faz parte da rotina para muita coisa, e a IA pode dar essa primeira analisada, rápida, objetiva, padronizada, sinalizando, olha, aqui talvez tenha algo. Facilitaria o fluxo, então. Muito. Não vai substituir o profissional, óbvio. O julgamento clínico continua sendo essencial, mas pode agilizar a identificação, principalmente naqueles casos mais discretos ou quando tem um volume grande de exames para ver, pode ajudar a pegar mais cedo e direcionar melhor quem precisa de uma investigação mais a fundo, talvez com uma CBCT, ou já planejar um tratamento ortodôntico ou até cirúrgico. Entendi. Então, para resumir nossa conversa, a inteligência artificial está se mostrando uma ferramenta bem promissora. E precisa, para analisar essas radiografias panorâmicas, na busca por assimetria mandibular. Tem um potencial claro aí para otimizar o diagnóstico na clínica, usando o exame que já é super comum. Exatamente. E isso levanta uma reflexão importante para o futuro, né? Conforme a IA vai entrando mais e mais na área da saúde, como a gente garante que essas ferramentas vão realmente aumentar a capacidade dos profissionais, complementar o olhar humano, sem diminuir o valor que é insubstituível do julgamento clínico, aquele que vem da experiência, da conversa com o paciente, do toque humano. É algo para a gente ficar pensando.